Nós vivemos na era da informação, tanto na produção quanto na divulgação dessas informações. Nunca se produziu tanto e nunca se divulgou tanto. A gente até questiona a utilidade e quanto tempo ainda vai durar um livro físico, porque um livro físico ele demora um pouco mais para ser feito e o tempo de se publicar um livro é o tempo de já ter se colocado no mercado e em qualquer outro lugar muitas outras informações. Algumas pessoas já fizeram até algumas contas sobre quanto de informação se produz nos segundos, nos minutos, e alguém um dia disse esse dado: se você começar agora a ler um livro por semana, sim, por semana, no final do ano a informação que você adquiriu vai ser de, faça a conta aí, 0,000000000000025 daquilo que foi produzido em um dia. E se a gente for imprimir e empilhar tudo que se produz sobre teses, dissertações, artigos, a gente constrói prédios o tempo todo só com papel. É muita informação. Também, nós não estamos apenas absorvendo muitas informações, nós estamos entregando muitas informações. Você já deve ter se dado conta disso. Toda vez que você entra numa rede social ou tem qualquer relação com um aparelho eletrônico de divulgação ou não de informações, tem lá um contratinho, um cookie, e a gente sabe que você está entregando informações demais. Qual é o problema? O grande problema é que no mundo cheio de informações, associado a uma luta por fugir ou lutar e a gente tentar sobreviver nesse mundo tão hostil, obviamente a gente vai ter que selecionar informações. Pensa o seguinte: você chegou em casa cansado do trabalho e começou a assistir um jornal, sim, desses telejornais que se passam todo dia. E se você perceber, naqueles 25 minutos, meia hora, ele começou com um escândalo de corrupção, passou por um acidente em algum lugar do mundo, informou uma nova tendência na moda, passou pelo nascimento de um panda raro, um artista ou uma celebridade que morreu e boa noite. E você no começo pensou: uau, o que eu faço com isso tudo? O que você vai fazer com isso tudo? Mesmo inconscientemente, vai tentar absorver aquilo que é vital para a sua vida, para o seu próximo dia, e o resto vai jogar fora. O que estamos jogando fora de tantas informações que estão vindo e como selecionamos? A verdade, e bem verdade mesmo, é que no caminhar da vida precisamos esquecer algumas coisas. Não é possível ser mentalmente saudável sem a capacidade de esquecer. Todos os dias, alguma coisa deve nascer e outra deve morrer na memória. Tem coisas que, se você guardar na memória, ela vai apodrecer na sua mente e vai gerar para você muita dor. Deve se esquecer. Mas há coisas que nós não podemos esquecer, porque elas serão necessárias na primeira curva da vida. Quando eu olho para o texto bíblico, o Criador chega para mim e para você e fala: isso aqui você deve lembrar. E isso aqui deixa comigo, que eu vou esquecer. O que ele disse? Algumas coisas se tornam com muito destaque e são essenciais para o dia de hoje. Então não sai daí, está só começando o Fé para hoje. Eu tenho um lembrete, uma dica, um convite para te fazer. Estudar a Bíblia é extremamente importante, muito bom e é uma atividade de enorme alegria. Às vezes a gente, quando está estudando a Bíblia, enfrenta algumas dificuldades, porque é um texto antigo, passou por 1500 anos de escrita, feito por muitos autores diferentes, e ela tem choques culturais. Ao mesmo tempo, há uma necessidade de uma sistematização e tem muitos temas. Há um tema muito interessante que é de como Deus agiu através de personagens de carne e osso e reais como a gente. Então, eu queria te convidar para pensar o seguinte: dá para aprender muita coisa a partir, por exemplo, das mulheres que são personagens reais na Bíblia e gente como eu e você que tiveram um relacionamento com Deus efetivo na sua vida? A resposta é sim, dá para estudar, inclusive dá para preparar um estudo e a gente aproveitar disso. Olha esse que está aqui. Mulheres, sim, marcadas pela fé, é a história de gente real como eu e você, que viveram uma relação com Deus de verdade, e há muito da experiência delas que pode ser colocada na nossa experiência, a gente pode aprender muito sobre isso. Duas notícias muito boas, isso chega até você de graça totalmente, e também você não paga nem pelo material, é só falar com a gente, entrar em contato pela gente, liga
e vai ser um prazer falar com você. Ou manda uma mensagem, você pode escolher isso também. Se você quiser não fazer nenhuma coisa nem outra, você pode entrar no site da Escola Bíblica e inclusive escolher algum outro material. A verdade é que o passo é super simples e o material chega até você totalmente de graça, sob o patrocínio dos Anjos da Esperança, e você pode fazer isso hoje. Nessa caminhada da vida, na jornada da vida, que muitas vezes somos pressionados a pensar que é um campeonato, tanta competitividade que temos, Deus, na sua bondade, misericórdia e graça, nos chama para conversar e no decorrer da história da humanidade ele fala, vamos lembrar? É interessante quando a gente olha para o texto bíblico e vê a quantidade de lembranças que Deus colocou. Sabe, aquela estrada que você passa e a gente está andando nas ruas e você vira uma rua e a rua tem um nome lá. E aquele nome daquela rua, aquele monumento é uma lembrança para que a gente não se desconecte do passado. Mas o cristianismo bíblico, baseado mesmo naquilo que Deus falou, traz algo que é singular dele. Há lembranças do passado, mas há sempre um Deus presente. E essas lembranças e as conexões que existem do passado sempre farão um efeito no hoje da sua vida. Da mesma forma, como vamos ver daqui a pouco, é que o passado e o futuro, eles se conectam num ponto da história que é a cruz. Então, a gente pode pensar dessa forma, é importante que todas as lembranças bíblicas e aqueles chamados à lembrança possam ser feitos dessa forma. Veja bem, há um mundo perfeito construído em Gênesis 1 e 2 e relatados ali. Um mundo onde não há pecado, não há dor, não há tristeza, não há morte, não há luta. A história da Bíblia não começa com uma história de pecado. A história da Bíblia não começa com morte, com erros, com assassinatos e traições. Não. A história da Bíblia é um mundo perfeito, num plano perfeito, pessoas perfeitas em um relacionamento perfeito. O pecado é um intruso e as lutas que temos começam ali. Nós somos tentados a esquecer que tudo começou com a perfeição. Quando nós vamos para a outra ponta da Bíblia, os últimos 2 capítulos, há um mundo perfeito ali. E nós estamos localizados entre Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, caminhando no mundo em luta. E Deus diz, é necessário nessa caminhada ter lembranças importantes. Passado e futuro se conectam na necessidade dessa lembrança. Alguns se destacam. Quero ler para você o que está escrito em Deuteronômio 32 e olha o texto que está escrito no verso 7, que diz assim: lembrem-se dos dias da antiguidade, atentem para os anos de sucessivas gerações, pergunte a seus pais e eles informarão, aos seus anciãos e eles lhe dirão. O primeiro recado destacado e de importância da lembrança foi dito para aquele grupo de pessoas que estavam às portas da Terra Prometida. Quantos anos se passaram nessa caminhada? Desde o momento em que Moisés chegou e falou aos anciãos do povo, lá enquanto eles estavam no Egito, clamando e sofrendo por uma escravidão. As chibatadas, a opressão, a perda de identidade, a perda de território, a perda de um sonho. E ali estava o povo. E o povo clamava e Deus respondeu ao clamor. Moisés chegou e eles saíram. Passaram por tantas coisas. Eles viram as pragas caindo, eles passaram pela Páscoa, eles atravessaram o Mar Vermelho, eles testemunharam a morte de Faraó, eles viram pão cair do céu, água sair da rocha e reis sucumbirem diante da presença e da interferência de um Deus Todo-Poderoso. Tantas coisas, e nesses 40 anos de história dá para acumular muito da identidade sendo formada para um povo e em um povo no deserto. Mas 40 anos é tempo suficiente de uma geração passar. Muitos daqueles que saíram do Egito, muitos dos que saíram do Egito foram enterrados no deserto. Agora uma nova geração está diante do Jordão e vão atravessar para a terra da promessa que os pais sabiam. O que Deus está chamando eles agora, e pela boca de Moisés ele fala, você precisa se lembrar. O que isso chega para a minha vida e para a sua? Lembra-te, hoje, quando você estiver no emprego,
do dia que você parou e em lágrimas chorou pedindo para que Deus te desse um trabalho. Lembra-te agora, quando você estiver com a criança no colo, ou vendo ou levando ela para a escola, do dia que você orou por esse filho, ou pediu para que Deus cuidasse da educação desse filho. Agora que você saiu de alta, lembra-te do desespero que você estava e das lágrimas que foram derramadas quando você foi internado, quando você sofreu por uma doença. O que Deus está dizendo aqui é: lembra-te, lembra-te da situação que você estava quando você clamou por mim. Lembre de agradecer. Quando você ver aquele que estiver passando fome, lembra do dia que você passou fome. Quando você olhar para a pessoa que está mal, lembra do dia que você esteve mal. Aqui há uma construção para lembranças do povo quando ele diz: lembra que você foi escravo, lembra que você foi imigrante, lembra que você foi estrangeiro. E quando você entrar na terra que manda leite e mel, lembra-te. Há uma música que vem à mente que ela fala exatamente disso. Eu preciso ser lembrado o tempo todo da sua mão que estava comigo no deserto e dessas asas que me levaram para a montanha. Lembra-te. Uma lembrança a ser colocada nessa correria da vida, nesse fluxo de informações lembra do passado, lembra de onde você estava e lembra de um Deus que sussurra no seu ouvido quando as coisas estão mal e você pode escutar Ele. Mas lembre-se também de um Deus que grita quando tudo parece estar bem. É Ele que está com você quando você está chorando, mas também é Ele que está com você quando você está sorrindo. Lembra-te do Deus da caminhada. A história de Salomão, ela pode ser compreendida a partir dos seus livros e pode ser dividida em 3 partes. A sua juventude é ali destacada no livro de Cantares, é muito de juventude no livro de Cantares. Esse Salomão do livro de Eclesiastes já é um senhor mais idoso, com reflexões mais profundas e que conhece os caminhos e os atalhos e sabe o que fazer e o que evitar desses todos. Aparentemente, o livro de Eclesiastes é um livro pessimista, mas é mais do que isso. É alguém que, num voo, depois dos anos de experiência, consegue ver a vida de forma panorâmica, entender o que é perda de tempo e o que não é. E ele ali, de uma maneira muito sintética e direta, conversando muito, de uma forma também muito interessante para pós-modernos, respeitando o possível anacronismo dessa expressão, mas entendo o que eu quero dizer. Ele fala muito para pessoas que pensam como a gente pensa nesse tempo. Ele vai dizer de uma lembrança e de uma lembrança muito importante. Ao final do livro, no capítulo 12, em Eclesiastes, ele vai dizer essa frase: lembra-te do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Lembre-te do Criador antes que escureçam o sol, a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se, ele vai repetir lembranças. Quão importante é essa lembrança. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Porque uma pessoa sábia como essa diz esse tipo de frase? Porque a mocidade, ela não traz em si uma natural consciência de dependência. Na juventude da vida, os braços são fortes e a gente não pede tanta ajuda. Muito pelo contrário, para quando alguém quer fazer força, se pede para um jovem. A juventude é caracterizada, e muitos chamam, e eu gosto dessa expressão, como a fase do ganho. Na juventude se ganha tudo. Se a pessoa vai para a faculdade, por exemplo, está adquirindo novos conhecimentos e espera que no final da faculdade, do curso, ela tenha um novo título. É só ganho? Ela está trabalhando e está ganhando dinheiro. O corpo, cada dia que passa, ganha mais possibilidades, mais mobilidades. E se você já entrou na quadra e você tem a minha idade para jogar com uma pessoa da metade da sua idade, você sabe a diferença entre ganhar e perder. Na juventude se ganha relacionamentos e cada nova experiência é um amigo novo. É muito ganho e se entende a vida a partir de um ganho. E qual é a grande tentação? É achar que todos os ganhos são conquistas e que não há uma necessidade de dependência. Mas quando se fala de Deus e da vida eterna, lembre-se, independência é morte.
Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque você vai entrar na fase da perda. Porque esses dias maus é uma fase inevitável para quem viveu muito. Quando tudo que se ganhou de um corpo agora se perde, o corpo não tem mais a mesma velocidade, não tem mais a mesma habilidade. Uma pessoa desses dias maus enterram amigos muito mais do que ganham amigos. As perdas vão se tornando cada vez mais acentuadas, a começar com o mundo que se conheceu, o mundo que viveu, o mundo que desenhou-se no contexto da vida já é um outro mundo. E se você está nessa fase, você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Salomão fala, lembra-se do teu Criador e coloca ele na jornada toda. Lembro imediatamente da frase de Jesus sobre perseverança, quando ele coloca uma diferença. Ele não disse que nós devemos perseverar no fim, ele disse que devemos perseverar até o fim. Lembro também de uma outra frase, mais popularizada, mais radical também, quando ele diz assim, se você crê que Deus merece o seu melhor e você crê também que você está na melhor fase da vida, por que não oferecer agora? Você vai oferecer a melhor fase da sua vida para o mundo, para o mal e para Satanás e apenas pedir socorro para Deus? Não. Se você acredita que a fase da sua vida é a melhor que você está vivendo, entregue essa fase para Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, também pode ser compreendido com esse e com muitos textos bíblicos, é que quando você não lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, esses dias maus podem sim ser péssimos. Lembra-te, ofereça, porque quando Cristo se aproxima de você, Ele não está tirando o melhor da sua vida, Ele vem para ser o melhor da sua vida. Estou falando com o jovem, lembra-te, lembra hoje, porque um hoje é tudo o que você tem. Entregue-se para Deus nos dias da tua mocidade e viva uma vida inteira com Ele, porque é a melhor forma de se viver. Saudade, uma palavra com significados polissêmicos talvez, e entendo por polissêmico que cada um pensa na saudade de uma forma. Esses dias eu estava na cidade onde eu cresci e eu tive a experiência de sentar-se em um bar, assim, esses bar de vila, para tomar uma tubaína. Qual era o gosto disso? Não dá para definir o gosto, porque algumas pessoas chamam de tutti-frutti ou guaraná ou todos os nomes que você conhece, mas aquele, para mim, sentado ali, bebendo aquele refrigerante tão específico que para mim é do interior, onde eu cresci, tinha um gosto de infância. Tem mais coisas que têm gosto de infância, né? Você pode lembrar de alguns brinquedos que são específicos da sua infância. Eu que vivi minha infância na década de 80 e 90 tenho uma lista de coisas e de coisas interessantes, que até nomes de tênis, por exemplo, alguns brinquedos que eram desde o carrinho de rolemã até um pirocóptero, sabe? Aqueles brinquedos da década de 80 e 90, se você viveu, você vai lembrar de um monte de coisa, e eu acho que você está até fazendo sua lista aí. Às vezes a gente volta em alguns momentos lembrando de alguns sabores e fala assim, isso aqui não tem nem metade do gosto que tinha antes. E na verdade o que a gente está querendo dizer é que esse gosto é mais do que um sabor palatável. É uma parte da nossa história que está naquele momento, desde um refrigerante a um doce, a uma música, a um lugar que envolve tudo. E a gente sente saudade disso. Algum tempo atrás alguém fez uma pesquisa sobre músicas com dois grupos de pessoas, aquelas que defendiam o valor e a qualidade da música contemporânea e aqueles que criticavam a música contemporânea dizendo que a do passado era melhor, e a discussão não era nem necessariamente uma música ideal para um ambiente religioso litúrgico. Mas o que ficou evidenciado é que o que as pessoas mais sentiam saudade é do significado que aquela música dava para o momento de vida que elas passaram. Aquela música não era só uma música melhor, a música relembrava a sua juventude ou relembrava o momento que ela deu o primeiro beijo na boca, por exemplo. E aquilo foi marcado, e a música que tocou, não importa se o acorde é rico ou pobre, o momento foi legal. A nossa vida é assim, e a gente tem saudade, e a saudade mais significativa que a gente tem é a saudade do que nós fomos. E nesse momento Deus coloca pra gente uma lembrança de que há um perigo em sentir saudade do que fomos se aquilo que nos tornamos hoje é inferior ao que já fomos em relação a ele. No livro de Apocalipse ele tem estruturas de comunicação nos grupos de 7. E o primeiro deles são das 7 cartas. A carta que inaugura ali, a carta à igreja de Éfeso, tem uma lembrança, um chamado à lembrança que é muito mais
para a gente do que ficar presa necessariamente à igreja de Éfeso. Ela fala para Éfeso, mas fala para a gente. Olha só o que ele diz. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, diz Apocalipse 2:1, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu conheço você. O verso 2 diz, conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. E eu sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Ele faz um elogio ao alinhamento da raiva ou do ódio, da fúria de Éfeso. Isso parece estranho para quem dá uma romantizada na Bíblia, mas a Bíblia diz isso também. Ele fala, eu vou te elogiar porque você odeia as mesmas coisas que eu odeio. E ele vai deixar bem claro, você odeia as obras dos nicolaítas, diz o texto, as quais eu também odeio. E eu fico imaginando quem está recebendo a carta e falando, que legal, nosso ódio está alinhado. Mas Deus vai dizer mais uma coisa para a igreja de Éfeso, ele diz assim, no verso 5, tenho contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. E a próxima frase é, lembra-te. Eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. E ele vai dizer, lembra-te, pois, de onde você caiu, se arrepende e volta à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candeeiro do lugar dele. O que ele está dizendo para Éfeso aqui diz para a gente também. Nós usamos muito essa expressão primeiro amor. E ela pode ser compreendida como o amor inaugural, aquele que fazia o coração arder, a forma apaixonada com que a mensagem chegou e foi acolhida pelo coração e a maneira que aquela vibração aconteceu quando todo mundo sabia que eu estava vivendo uma vida nova. Todo mundo sabia, não tinha vergonha de nada e aquela ênfase no novo, no transformar e ter descoberto coisas maravilhosas e descobrir alguém maravilhoso para mim. E o texto diz, lembra de quando você era assim? Pois bem, aquilo não pode ser uma fase. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta às práticas das primeiras obras. Porque se esse segundo amor está sendo rejeitado, o que Deus está dizendo é que não existe segundo amor, só existe primeiro amor. Isso que você está falando que é segundo amor, nem é amor. O que ele está dizendo é que assim, quando o amor, o primeiro amor, tocou de fato esse coração, ele gerou um amor para o outro. Ele diz, volta às práticas das primeiras obras. Lembra do que você fazia e volte a fazer. Lembra do que você fazia e como você se relacionava comigo apaixonadamente e volte a me olhar, a perceber em mim. Porque esse tipo de vida que você está vivendo, repetindo coisas o tempo todo, não é uma vida que eu pensei para você. Esse lembra-te é um lembra-te para mim e para você hoje, que tem vivido uma vida acostumada, que colocou ela num quadradinho e a gente está muito mais com uma rotina, repetindo as coisas sem causa e sem paixão. Quando Deus diz, eu prefiro, na época, que você estava um pouco desorganizado na sua mente, mas você era apaixonado e contava para todo mundo e agia com todo mundo. Lembra daquele amor que você tinha na infância? Volta, lembra dele, para que ele seja o marco da sua caminhada e um ponto de lembrança para que você volte e se apaixone de novo. Não existe solução para o passado, isso é real. O passado, ele não muda. A gente pensa o passado, aprende com o passado e caminha em relação ao futuro com esses aprendizados. Um dia alguém disse que quem não sabe aprender com o passado está condenado a ser criança para sempre. Eu tenho uma experiência de vida de ter lecionado história por um bom tempo na vida. E uma das coisas que sempre acontecia nas primeiras aulas de história era uma pergunta de algum aluno que dizia assim, por que eu tenho que aprender sobre algo que já passou? Por que é importante aprender o passado? Qual a importância sobre algo que passou? Com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo uma resposta para eles. Eu perguntava o que é passado. Eles sempre respondiam, o que já passou. Mas tem coisas que já passaram há 100 anos e tem coisas que passaram há 10 segundos. Então a pergunta que ele fez está no passado. E que importância que eu tenho que dar para essa pergunta que acabou de ser feita? Que já está no passado. A gente pensa em passado e se você for perceber, o presente é incaptável. E o futuro ele é uma abstração para a gente.
Alguma coisa real, se você for pensar o que existe de real de fato na vida, é o passado. Se você fala, por exemplo, eu não gosto de quiabo, é porque há uma experiência no passado com ele. Se você fala, eu gosto de tal pessoa, essa pessoa você pode dizer que ama por causa das experiências que você teve com ela no passado. A construção da identidade de qualquer pessoa é feita por experiências passadas. Você vai e tem certeza do caminho que você está dirigindo com o seu carro, porque em algum momento no passado você já passou por ali, ou tem medo por causa das impressões que a gente tem do passado. O problema é que nós somos falhos e nosso passado é cheio de cicatrizes e de lembranças que não gostaríamos de ter. E absolutamente todas as pessoas, se questionadas se gostariam de mudar alguma coisa no passado, quase todos nós, ou absolutamente todos nós, gostaríamos de mudar. Olhando do passado, como podemos ter uma perspectiva real de futuro juntando todos os erros? É hora que Deus fala pra gente, levanta um pouco a cabeça e olhe para um passado além do seu. Escrevendo a carta para a igreja em Corinto, Paulo disse isso, e esse texto é maravilhoso, porque ele disse assim, falando sobre as instruções da ceia do Senhor. Capítulo 11, verso 23 diz, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Lembre-se de um passado maior do que o seu. Antes mesmo de você nascer e começar a cometer erros, Jesus nasceu e acertou no seu lugar. E todas as vezes que você errar, lembre-se que Deus acertou. Ele fala, tem mais uma coisa nessa lembrança. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A lembrança de um passado de Cristo é que nos dá a importância e a segurança de um futuro com Cristo. Não dá para olhar para um futuro e pensar na volta de Jesus no futuro, tendo certeza que esse encontro é feliz, sem lembrar do que Ele fez por nós no passado. A própria expressão volta de Jesus diz que há alguma coisa que Ele fez, só volta quem já veio. Qual é a lembrança que deve ficar presente na minha mente quando eu penso na minha identidade, na minha perspectiva e na minha relevância? Lembrar da cruz, porque lá todo o preço foi pago. E quando a tristeza bater no meu coração, no meu corpo, na minha casa, lembrar do futuro, do dia que Ele prometeu que tudo isso vai acabar.